trabalhar. Então nós vamos receber o presidente desta celebração juntamente com o ministro da comunhão cantando. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar, a ceifar. O Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o amor de Cristo nos quer purificar, nos quer, de facto, reconciliados uns com os outros. Para que assim seja, abramos a misericórdia do Pai, reconhecendo-nos pecadores. Pecadores que somos, imploremos a misericórdia de Deus cantando. 310. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de Pai sabe perdoar. Vosso coração de Filho sabe perdoar. Vosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Em ação de graças pelo aniversário natalício de Bárbara Mendes Bompré, 27 anos, pela saúde dos nossos irmãos e irmãs, os nomes estão aqui, e pelo descanso eterno de Marfício da Silva, Maria e seus filhos, Antônio e Terezinha, pela alma de Nelson Bus, Romero Guimarães e sua esposa Palmira, por José Caetano de Bem, Brás Cardoso, sua esposa Maria e seu filho Ataide, e também por Higino de Bem e sua esposa Luzia. Acolhe também a intenção que cada um de nós trouxe no seu coração, para que na infinita bondade o Senhor volva sobre nós o seu olhar e se compadeça de nós, dando-nos a graça da sua paz. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a leitura. A exemplo de Simão Pedro, voltemos nossa atenção para a palavra do Senhor, a quem pertencemos e a quem somos convidados a seguir em direção às águas mais profundas. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconhece sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito: Ele espalha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O Senhor pertence à terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabitável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem as mãos puras e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este dizer a benção do Senhor e a recompensa de seu Deus e o Salvador. E assim a geração dos que o procuram é do Deus de Israel, busca a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Vamos em pé aclamar o Santo Evangelho cantando número 56, toda a Bíblia. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra
proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao verem aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de realizar. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. São Paulo, nesta primeira carta nessa primeira carta que ele escreve aos Coríntios, continua a dirimir ou a resolver aquela briga que havia, a divisão que havia entre os coríntios, por causa de Paulo, de Apolo e também por causa de Simão ou de Pedro. A comunidade estava dividida. Alguns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros ainda: eu sou de Simão. Diante dessa divisão, Paulo chega e diz: mas afinal de contas, essas pessoas que vocês dizem serem preferenciais para vocês, estão a pregar quem? Foram enviados por quem? Foram enviadas por quem? De quem é o evangelho que eles anunciam? É um evangelho humano ou é um evangelho divino? Eles vêm em seu próprio nome ou vêm em nome de Jesus? Vocês precisam entender que quando eu tiro partido de A ou de B, eu estou agindo segundo os critérios humanos. Quando eu me fito somente naquilo que essa pessoa faz, quando eu me sinto fascinado, atraído por causa das obras de A e B, eu estou simplesmente olhando para o aspecto humano e não para o aspecto que deveria ser seguido. Tanto Apolo quanto Paulo, assim como Simão, eles vêm para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E então ele resume numa única expressão: meus irmãos e minhas irmãs, vocês precisam entender que todos nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Esse Cristo hoje nos chama para construirmos uma única família. Se nós lhe obedecermos, nós veremos a nossa vida salva. Se nós obedecermos a sua palavra, faremos os milagres prodigiosos. Ouvimos o milagre da pesca hoje no Evangelho. Jesus começa a ensinar. Jesus sobe num dos barcos, que era de Simão, e pede que se afaste um pouquinho da multidão, porque as pessoas estavam lhe apertando e não tinha como ensinar.
Não havia folga para ele poder falar a todas as pessoas. Aliás, um pouquinho distante fala-se melhor. Todos conseguem enxergar. Todos conseguem ouvir. Porque se tivesse sido apertado, somente aqueles que estavam ali à volta dele poderiam ouvir, poderiam entender a sua mensagem. Ao afastar-se um pouquinho do barco, significa que num espaço um pouquinho mais alto, para significar também a pesca, o barco onde nós deveremos entrar para podermos exercer a nossa missão, Jesus entra no barco e ali começa a ensinar. O barco que significa o mundo, o barco que significa a nossa vida, o barco que significa a nossa casa, o barco que significa o nosso coração, o barco que significa a nossa família, quando nós abrimos as portas e deixamos que Jesus entre no nosso barco, como Simão admitiu que Jesus subisse no seu barco. Afinal, todos nós precisamos abrir bem este nosso coração para que Jesus entre neste barco. Olhai que Jesus, depois de ter falado, ter ensinado, agora dá ordem. Simão, vai para o barco, vai para o mar, vai pescar. Lança as redes. E Simão diz, Senhor, mestre, passamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. Quando nós obedecemos a voz de Deus, Tamires, tudo que nós precisamos dá certo. As coisas só não dão certas quando nós ficamos longe de Jesus, fora de Jesus. Quando Jesus não está no nosso barco, quando Jesus não vai conosco no nosso barco. Simão e os seus companheiros, ao irem ao mar pescando, para pescar, eles fizeram duas coisas. A primeira, a confiança. Simão disse, em atenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, por outras palavras, nós lançaremos as redes. Vejam o fruto da obediência. Pela obediência, Deus veio morar entre nós. Através do sim, Maria obedeceu até o fim. Através da obediência, Jesus Cristo operou a salvação da humanidade. Eu venho, Pai, para fazer a tua vontade e não a minha. Assim também nós precisamos, você e eu, precisamos ouvir, obedecer a sua palavra. Simão obedeceu a palavra de Jesus, ele e os seus companheiros foram lançar as redes. Apanharam uma grande quantidade de peixe, que quase que o barco se afundava. Mas eles fizeram sinal, pediram ajuda para que os companheiros fossem ao encontro deles. E quando os companheiros chegaram, encontraram de facto o milagre da pesca abundante. E Simão Pedro, espantado, prostra-se aos pés de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus responde, não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens. Isso significa, primeiro, Pedro reconheceu-se indigno. Reconheceu-se que não merecia, não merece. Mas a escolha não é nossa. É Deus quem nos escolhe. É Deus quem nos envia. É Deus quem nos capacita. E por isso é que São Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque para mim mesmo eu nada valho. Sou um mísero. Sou pecador. Mas em atenção à palavra de Jesus, em atenção ao poder de Jesus, em atenção à fortaleza de Jesus, eu poderei fazer tudo aquilo que, humanamente falando, era impossível. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Conscientizemos-nos. Nós não somos nós mesmos. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. Todos nós somos de Cristo, assim como Cristo é de Deus. Ou seja, somos homens e mulheres chamados a construirmos uma única família em Cristo Jesus. Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos do mesmo Senhor. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos dar as mãos. Trabalhar juntos.
abraçar a causa, optar pela verdade, seja de onde vier, desde que seja verdade. Vem daqui a pouco as eleições, outubro, está chegando, e nós vamos votar. A quem nós vamos votar? A quem nós vamos depositar o nosso voto? Nós não vamos depositar o nosso voto àquele que nos vem oferecer dinheiro. Nós devemos votar àquele que nos vai governar com justiça e na justiça. Aquele que vai proporcionar alegria, vida, e vida é plenitude. Nós sabemos que a vida em plenitude aqui na Terra é impossível. Mas a gente precisa olhar quem é que vai fazer com que a nossa comunidade da Madre seja um pouquinho melhor do que está agora. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pedir que Jesus caminhe conosco, entre no nosso barco. Que Jesus venha e nos fale como falou a Pedro, a Simão. Dê ordens como deu ordens a Simão. Que Ele nos ensine e ilumine a nossa consciência para que ela possa atinar quem é a pessoa que nos vai pastorear. Quem é a pessoa que vai ser não pescador de peixes, e sim pescador de homens, como foi a escolha que Jesus fez sobre Pedro, a missão que Jesus confiou a Pedro. Que cada um de nós seja de fato um desses, segundo Pedro, a quem Jesus confia, pescar não peixes, e sim homens, porque obediente à sua palavra. Vamos então de pé fazer dessas palavras que nós acabamos de ouvir preces e façamos subir ao Pai na certeza de que com Cristo no nosso barco nós haveremos de alcançar as graças que precisamos. A cada intenção respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Santificai, Senhor, continuamente a Igreja chamada a caminhar unida rumo a vós. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai o Papa na missão de conduzir vosso povo com amor e dedicação e confiança. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos, Senhor, a levar o Evangelho às águas mais profundas das multiplique-se realidades culturais. Senhor, escutai a nossa prece. Suscitai o interesse dos governadores pela formação e educação das crianças e dos jovens. Senhor, escutai a nossa prece. Consolai-nos a consolar os desanimados, pela partilha generosa da solidariedade e do amor. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Pai de misericórdia, as nossas preces, feitas com muita fé, confiança e esperança em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ao Senhor pertence a terra e ao que ela encerra. Ofertamos ao nosso Deus a vida de todos os lavradores sem terra e sem alimento. Sentados, vamos o cântico número 290, um coração para amar. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, a alegria tu me destes. Um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso
nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa Na salvação. verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, do Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associados a esses louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e lhe deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E oferta. nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, de modo especial estes por quem nós celebramos esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no começo da missa, e morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial, a Bárbara, pelo seu aniversário natalício, as crianças e os adolescentes, as pessoas mais idosas, doentes da nossa comunidade, e todos aqueles que nós trouxemos de nossos corações, os filhos, os netos, de modo muito especial aqueles que têm problemas, dificuldades, e dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, São José, esposo de Maria, São Judas Tadeu, e todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrando-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Cântico de comunhão 497, vós sois o caminho. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido dos céus. Jesus, verdade
Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servirem nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Intercessão do nosso padroeiro, São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. A todos e a cada um desejo uma ótima noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Número 149. 149. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a de toda glória e eterna